Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Caindo na Terra. Meu nome é Tom Loureiro e hoje vamos continuar com a análise dos episódios de The Last of Us, dessa vez com o episódio 5. Essa review está saindo na segunda-feira, porém esse episódio ele foi lançado na sexta, por conta do Super Bowl lá nos Estados Unidos. Mas ela volta normal essa semana, os episódios voltam a ser aos domingos, mas a gente continua fazendo as reviews na segunda-feira. Então essa review aqui foi um pouquinho atrasada, mas não tem problema. A gente está aqui toda segunda-feira fazendo review dos episódios do The Last of Us e vai ser assim até o final da temporada. Então deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo de review dos próximos episódios. E vamos lá, pessoal. O episódio começa com a Kathleen procurando o Henry. Ela tá ali procurando ele, sem muita pista, ela só quer uma vingança e tal. Mostra uma primeira cena do Henry e do Sam fugindo antes dessa procura dela, e a gente vê que ela tá procurando eles por conta de vingança e tal, só que a gente percebe que essa primeira cena introdutória ela é antes, né? Ela acontece antes do episódio anterior. A gente tem também agora o Henry e o Sam fugindo e eles chegam até o médico do episódio anterior, que a gente já sabe o destino desse médico, né? A Kathleen acaba matando esse médico porque ela descobre que ele ajudou o Henry a fugir. Então, aqui mostra mais ou menos como que aconteceu essa ajuda do médico com o Henry. Então, temos aqui a relação dele com o Sam, o Henry com o Sam. O Sam aqui, ele é surdo, então surdo e mudo, né? Então ele se comunica por linguagens de sinal, tá ok? E aí a gente vê que a relação deles, apesar deles serem irmãos, né? O Henry é um irmão mais velho do Sam, apesar disso é uma relação muito de pai e filho. E é até legal porque o Henry fala assim, olha só, esse lugar aqui tá feio, dá uma animada na decoração desse lugar. E aí corta a cena para pinturas do Sam na parede, e as pinturas são como se ele fosse um super-herói ali. E isso é muito legal, pessoal, porque mostra essa relação, essa inocência do Sam, que é só uma criança ali no meio desse caos que é o apocalipse, e tem tudo isso. Ele tem essa visão de que ele é um super-herói, ele se esconde dos medos que ele sente através dessa ilusão de que ele é o Super Sam, né? Que ele é um super-herói. O médico, ele fica buscando comida e levando para eles nesse abrigo, só que se passam 10 dias e o médico não aparece. Então o Henry manda real pro Sam, de que o médico não vai voltar e que por conta disso eles vão ter que se expor, eles vão ter que bolar um plano para sair dessa cidade. E aí tem uma coisa legal que o Henry pinta o rosto do Sam para ele se parecer com o super-herói, né, o Super Sam que ele desenha. E ele pinta como se fosse uma máscara laranja, que é exatamente o tipo de máscara que ele usa nos olhares. Ele fala assim, fecha os olhos, fecha os olhos. Então isso é muito legal, que é uma relação que mostra assim, o Sam, ele fecha os olhos, ele meio que entra nesse mundo da imaginação para ele ter coragem. Ele pinta os olhos para a criança ter coragem em meio a essa situação que ele não sabe direito o que está acontecendo, né? E aqui é legal que a gente começa a ver, no meio da fuga deles, todo aquele tiroteio que aconteceu no episódio anterior, do Joel com os bandidos, só que do ponto de vista do Henry.
Então, é muito legal isso. Isso já aconteceu no De Volta ao Futuro, aconteceu no Vingadores, Ultimato. Essa situação de mostrar uma cena que a gente já conhece, só que de outro ponto de vista. Então, essa cena é muito legal. E aí a gente vai pro final do episódio anterior. Só que a gente vê a continuidade disso, que, na verdade, o Henry está pedindo ajuda ao Joel. E aqui que a gente vê a questão dos espelhos, que é o tema desse episódio, né? Que é as semelhanças que o Joel vai ver no Henry em relação a proteger uma criança. Fazer de tudo para proteger uma criança. Então a gente tem toda essa questão da semelhança, que assim, o Henry, ele é lidado como um traidor. E o Joel, ele repudia isso, né? Mas o Henry fala, cara, na sua visão eu sou traidor, mas eu fiz isso em prol do meu irmão, em prol do Sam. E o que me faz um vilão e você um herói? Você matou pessoas para proteger a Ellie. O que é matar e trair? Então tem todo esse dilema do que é certo e do que é o errado para proteger a pessoa que ama. E a gente vê que o Joe, ele não conseguiu proteger a Sarah lá no primeiro episódio, e ele tá vendo na Ellie esse espelho da Sarah. E ele tá vendo agora no Henry o espelho dele. E no Sam, talvez o espelho da relação dele que deveria ser com a Ellie. Então tem toda essa situação. Então eles bolam um plano, e é até legal que eles acabam bolando um plano nessa sala que no passado era uma sala de reuniões, de executivos e tudo mais. E aqui eles estão fazendo essa reunião justamente para bolar um plano para fugir da cidade. E o Henry, ele fala que tem um túnel subterrâneo e dá para atravessar esse túnel, mas ele frisa que esse túnel ele tá cheio de infectados presos ali. Então ele precisa da ajuda do Joel, porque o Henry ele não é um homem de combate. Já o Joel ele é esse homem de combate. Então a gente tem aqui, lá já dentro do túnel, eles encontram essa sala que servia como refúgio das crianças, né? E temos aqui o Sam e a Ellie num momento de descontração. Eles jogam futebol, eles riem, eles brincam. Então isso é muito legal, que a gente vê a relação da Ellie com um espelho dela que ela não teve até agora nessa jornada, que é uma outra criança, uma outra pessoa com uma visão de mundo parecida com a dela, que por mais que o mundo esteja um caos e tudo mais, ela ainda é uma criança. Mesmo sendo alguém muito importante para o futuro da humanidade, ela ainda é uma criança. E o Sam, ele também é essa criança. Então é muito bacana ver esse espelhamento da Ellie pelo Sam. E a gente tem até um desabafo do Henry aqui, que ele explica para o Joel por que ele é considerado um traidor. Porque ele acabou matando um homem, esse homem é justamente o irmão da Kathleen, ele acabou matando esse homem em troca de remédios para o Sam. Porque o Sam estava muito doente, ele precisava de remédios. E o pagamento dos remédios era justamente matar o irmão da Kathleen. E o Henry ele tomou essa decisão de salvar o irmão. Então é muito bacana essa situação. Eles conseguem sair do túnel depois disso e eles vão para a superfície. Só que na superfície eles acabam encurralados por um sniper. E é muito bacana essa cena, porque enquanto a gente vê o Henry e o Sam totalmente desesperados, o Joel e a Ellie, eles começam a ter um contato visual, sem precisar falar muita coisa, que a Ellie entende o que o Joel está pensando e o Joel entende o que a Ellie está pensando. Então isso é uma situação muito legal do episódio, que a gente vê toda aquela construção
de conexão entre eles dois aqui funcionando já numa simbiose, que os dois fazem parte de um só. Então aqui a gente tem já esse primeiro momento de Joel e Ellie tendo uma simbiose. Então isso é muito bacana. O Joel ele vai até o encontro do Sniper, ele mata um Sniper que fazia parte do grupo da Kathleen, e ele fica lá em cima de Sniper. Enquanto isso, o grupo da Kathleen chega ali onde eles estão e eles acabam fugindo, né? Tá a Ellie, o Sam e o Henry, enquanto o Joel está lá em cima. E o Joel continua lá de Sniper, só olhando tudo e atirando para conseguir ajudar eles. Só que a Kathleen, ela não quer a Ellie, não quer o Sam, ela quer o Henry. E aí o Henry, ele acaba se entregando aqui, né? Em troca de liberdade para deixar o Sam e a Ellie em paz. A Kathleen, ela não aceita isso e ela vai executar o Henry ali mesmo. Ela pega uma arma e vai executar o Henry ali. Só que antes dela executar, dela conseguir dar um tiro, o subsolo abre e começa a sair infectados pra caramba. Muitos infectados ali do subsolo saindo para a superfície. Aí vira um caos generalizado, é uma cena de ação muito boa no episódio. Inclusive a gente tem a primeira aparição do nosso querido Byaku, que tem muito quem jogou jogos sabe que esse Byaku é um bicho muito chato, muito forte, né? É um nível muito alto de infectado. E ele aparece aqui, ele arranca a cabeça, ele joga pessoas pro alto, arranca a cabeça de um. Então a gente vê que ele é muito forte aqui. A gente também tem algumas novidades aqui sobre os infectados, que tem uma infectada criança ali no carro junto com a Ellie, que a Ellie se escondeu no carro. E é a primeira infectada criança que aparece em The Last of Us, acho que desde os jogos, se eu não me engano. Não tem nenhum infectado criança, pelo menos não da forma de instalador ali nos jogos, não que eu me lembre. Então é a primeira, podemos dizer que é a primeira infectada criança que aparece. E tem esse caos generalizado, o Henry, o Sam e a Ellie, eles se desencontram, mas depois eles acabam se encontrando e acabam fugindo, só que ali no meio do caminho a Kathleen aparece de novo e aponta de novo a arma pro Henry. Só que aí a criança infectada, instaladora, acaba indo até a Kathleen, pulando em cima da Kathleen, e é o fim da Kathleen nesse episódio. Ela foi introduzida no episódio anterior e aqui já acabou a história dela. Depois a gente vê que o Sam, ele fala com a Ellie que ele foi mordido, mas ele mantém segredo em relação ao Joe, em relação a Harry. Só que a Ellie, a gente vê a inocência dela, né? Que ela tenta curar a filha do Sam, ela se corta e ela tenta curar, ela coloca o sangue dela em cima da ferida, porque ela fala que o sangue dela cura as pessoas infectadas. E no dia seguinte a Ellie acaba dormindo e tal, e no dia seguinte ela é surpreendida por um Sam infectado, que não adiantou nada essa situação do sangue. Tem até um diálogo legal, voltando para a cena anterior, que ela fala que tem medo de ficar sozinha, e isso vai ser importante para o futuro da personagem. Esse medo dela de ficar sozinha vai ser importante. Ela ela escreve, né? Porque o Sam ele não ouve, então ela escreve que tem medo de ficar sozinha. Então tudo isso é muito bacana, esse desabafo que ela faz com o Sam. Então o Sam ele acaba virando um infectado, ele acaba atacando a Ellie ali na manhã seguinte. O Joe e o Henry, eles acordam ali no susto, né? E o Henry acaba pegando a arma e dando um tiro e matando o Sam. O irmão mais velho matando o irmão mais novo, que ele tanto amava.
Claro que isso não termina bem para o Henry, e ele simplesmente, depois de fazer essa situação, depois de ele matar o seu irmão mais novo, ele se mata. É pesado, uma situação muito pesada, emocionante, até porque tem uma cena de encerramento bonita, que é o Joe e a Ellie enterrando o Henry e o Sam, e a Ellie até coloca um bilhete ali pro Sam falando: me desculpe. Me desculpe o quê? Ela tentou salvar ele. E na cabeça dela, ela não conseguiu. Então a Ellie decide seguir em frente. Porque ela não tem mais o espelho dela, esse momento que ela teve de aproveitar a infância dela. Ela não teve mais. Então ela acaba seguindo o caminho e chamando, dessa vez é ela que chama o Joe para continuar na jornada deles. E esse foi o episódio 5 de The Last of Us. Espelhos, situações parecidas que dizem muito sobre os personagens e o que vão ser eles daqui para frente, Joe e Ellie. Eles vão ser uma simbiose um do outro. Essa transição deles, nesse episódio, a gente já pode falar que está completa. Daqui para frente, Joe e Ellie são um só. Considerações críticas sobre o episódio e sobre a série até aqui. Então, eu esperava, de verdade, agora no 5º episódio, que a série desenvolvesse um pouco mais esses momentos dos jogos que são mais rápidos. E o que eu tô sentindo é que a série tá muito com aquela cara de caso da semana. Porque, assim, a Catelyn, que era uma personagem que poderia ter muito desenvolvimento, poderia durar ali até o final da temporada, ela é apresentada no episódio anterior e já morre nesse. O Henry e o Sam, mesma coisa. No jogo, eles passam rápido ali, é um arco que marca muito marcante no jogo, mas fica muito rápido. E como eles estão trabalhando numa série, eu pensei que esse arco deles poderia ser maior. Poderia durar ali uns 2, 3 episódios. E não foi o que aconteceu, foi como se fosse um episódio da semana. E isso já está acontecendo na série de algum tempo. Teve o episódio lá do Frank, que também foi um episódio só. Teve o episódio ali da Tess, que ela morreu, que também foi um episódio só. O episódio da Sarah, que foi o primeiro, que eu achava que esse dia 1 dos infectados, né, o dia 1 do fim do mundo, ele poderia ser um episódio só focado ali. Só que não foi metade do episódio e já partiu para 20 anos depois. Então, assim, a série ela tá muito nesse estilo de o caso da semana, o episódio da semana. Tipo assim, vai aqui, a gente encontra um personagem, a história desse personagem, acabou a história desse personagem, vamos seguir em frente, no próximo episódio é outro personagem, outra história, e vambora. Então, assim, não tá tendo essa situação de parar ali naqueles personagens, de dar tempo para os personagens se desenvolver, pra gente se apegar mais a esses personagens. Por exemplo, eu adorei a atuação do ator que fez o Sam. Eu adorei a relação do Henry com o Sam. Eu queria ver mais disso. Sabe? Talvez um episódio focado só neles dois antes deles se encontrarem com o Joe. Então, assim, talvez um flashback dessa história do Henry contando por que ele teve que matar o cara, talvez mostrasse isso, ao invés de ser só um diálogo. Então, assim, eu acho que a série ela tá correndo demais com essa situação. Talvez eles queiram adaptar o primeiro jogo inteiro numa temporada. Eu não acho que seria necessário fazer isso. Eu acho que eles poderiam
separar o primeiro jogo em 2 temporadas, completamente normal, daria para fazer isso e não ficaria maçante. Só que eu acho que não vai ser isso. Eu acho que eles vão pegar o primeiro jogo na primeira temporada inteira. E parece que eles estão correndo para acontecer isso. Talvez eles não esperavam que a série ia ser renovada para uma segunda temporada, então eles queriam adaptar tudo logo. Talvez seja só uma questão de querer contar uma história, algumas histórias antes do segundo jogo, histórias inéditas ali na segunda temporada, e tem tudo isso. Mas a série tá boa. A série ela não caiu, pra mim a qualidade do episódio todos os episódios estão ali nota 9, 9,5, até 10. Então assim, não caiu. A qualidade da série não caiu. Eu só tô achando que ela poderia pisar um pouquinho mais no freio, poderia ir mais devagar, poderia desenvolver melhor esses personagens que não são tão bem desenvolvidos nos jogos. Então a gente poderia ter mais do background, porque a série dá essa oportunidade de ter mais background, mais desenvolvimento dos personagens. E não é o que está tendo, está sendo assim, apresenta o personagem no episódio, no máximo ele dura até mais um. Então assim, no máximo um personagem que aparece ali, ele dura um episódio. E aí é o Joel e a Ellie, cada episódio é o Joel e a Ellie parando em algum lugar, esse lugar tem algum personagem, o personagem aparece ali, depois ele vai embora ou morre, e o Joel e a Ellie continuam seguindo em frente. Então tá muito essa estrutura, né, da série. Mas a série tá boa, então vamos continuar acompanhando. É isso, pessoal. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Meu nome é Tom Loureiro e até a próxima.